Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou Ana Maria Rangel, essa é a terceira aula da segunda semana do Tarô Integrativo Sistêmico. Se você chegou agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você ainda não viu as duas primeiras aulas, elas estão disponíveis na mesma playlist que esse vídeo está aqui no YouTube. E você também encontra o link para essas aulas no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp e no blog da segunda semana do Tarô Integrativo Sistêmico. É bastante importante que você tenha assistido as duas aulas, ou que você venha assistir no decorrer dessa semana essas duas aulas. Primeiro, porque elas ficam disponíveis por tempo limitado. Em segundo lugar, porque vai te ajudar a compreender os conteúdos que serão passados hoje, amanhã e na sexta-feira, tá? Nós vamos falar hoje, amanhã e sexta-feira das questões relativas às cartas, à estrutura do tarô e à estrutura especialmente dos arcanos menores. Lá no blog de lançamento, você tem o conteúdo da primeira semana do Tarô Integrativo Sistêmico, onde eu falei sobre a estrutura dos arcanos maiores. Então, agora a gente vai completar o tarô, tá bom? A gente vai completar olhando para a estrutura. Não vou conseguir passar para vocês aqui o significado de todas as cartas. O nosso tempo é curto, é apenas uma semana, são 56 cartas. Então, esse é o objeto do curso regular, cujas inscrições são abertas na semana que vem. Mas eu vou trazer para você o entendimento da estrutura, porque muitas pessoas ficam tentando decorar o significado dos arcanos maiores, mas você vai perceber que existe uma estrutura que, quando você compreende essa estrutura, fica muito mais fácil de você lembrar dos significados, porque são menos elementos para você memorizar, tá bom? Então, traga seu papel, traga sua caneta. Esse conteúdo não vai estar no e-book, eu avisei lá no comecinho que o e-book e as aulas têm conteúdos diferentes, então a gente vai tratar de um conteúdo exclusivo nas aulas de amanhã e de depois de amanhã. Então, não perde e já vem munido aí do seu papel e da sua caneta. Então, sem mais delongas, a gente começa aqui, né, a nossa terceira aula. Vamos entender esse mapa da vida, essa estrutura do tarô. Mas primeiro, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos relembrar um pouquinho do que foi dito ontem. A gente entende a consulta de tarô como uma narrativa, como um relato. E esse relato tem alguns elementos. Nós listamos aqui 6 elementos. Então, é o desafio, ou seja, o que motiva a pessoa a procurar o tarô, procurar uma taróloga. O mentor, aquela pessoa, o sujeito suposto saber, né? Aquela pessoa que detém supostamente um saber muito maior do que o meu, ou pelo menos maior a ponto de me ajudar a resolver ou a superar o meu desafio. Nós temos o objeto mágico, que aqui nós vamos entender como sendo o tarô, mais a abordagem. Se você quer saber mais, veja a aula de ontem que eu detalho melhor. Nós temos o processo de aprendizagem na consulta, onde a gente vai investigar melhor a situação e entender quais são os passos que nós devemos dar para que nós possamos solucionar e superar o desafio. Depois nós temos a batalha, que é quando nós vamos colocar isso em prática, as tarefas que precisam ser feitas para que possa se alcançar finalmente a recompensa, que é o resultado pelo trabalho que foi realizado, pelas tarefas que foram realizadas. Então, essa é a estrutura da narrativa que nós vamos adaptar aí no nosso planejamento de consulta. Eu trouxe para vocês hoje, dentro desse estudo da estrutura do tarô que a gente vai fazer, dois elementos principais, que são o desafio e a batalha, tá? Desafio, o que que é difícil para o consulente naquele momento? Aqui a gente vai olhar para o que causa o conflito do consulente ou da consulente, seja um conflito interno, de relacionamento ou com o ambiente. E a partir das cartas que saem na tiragem, a gente consegue entender qual é a melhor indicação para que esse consulente, para que essa consulente possa superar essa dificuldade, esse desafio. E a batalha, que são os passos que a pessoa vai precisar dar na vida, os passos práticos para que ela possa superar as dificuldades. Então, a gente vai olhar para esses dois aspectos principais aí da narrativa e da nossa consulta de tarô. Se você já baixou o e-book, você já deve ter visto essa figura. Se você não baixou, baixa o e-book, ele está disponível lá no blog. E nessa figura eu trago um resumão ali da estrutura do tarô. Então, do lado esquerdo você tem a descrição
dos arcanos maiores da corte e cartas numeradas, e acima você tem a descrição dos naipes. E a gente vai destrinchar um pouquinho cada uma dessas classes de cartas para que você possa compreender como elas se encaixam na narrativa. Então, nos arcanos maiores, que são 22, nós temos os movimentos arquetípicos ou essenciais, que se referem à ancestralidade, aos marcos importantes da vida, como, por exemplo, a infância, pai, mãe, ir à escola pela primeira vez, se apaixonar pela primeira vez, a espiritualidade, a religiosidade, sair da casa dos pais. Então, esses marcos, esses momentos que são tão comuns, porque todas as pessoas, independente de cultura, de tempo, de lugar, elas vão passar por esses mesmos processos, são chamados de processos arquetípicos ou movimentos essenciais, estão na essência da nossa vida como seres humanos. Esses movimentos, eles, por serem essenciais, quando aparecem numa tiragem, eles vão representar situações mais lentas, situações que não vão ter assim uma resolução definitiva, muitas vezes, ou tão rápida, porque ela tem a ver com o nosso próprio processo de vida, com o nosso próprio processo de desenvolvimento. Então, normalmente serão situações assim que ou já estão rolando há algum tempo, ou vão rolar por um tempo, onde a gente vai talvez evoluir um pouco, mas a gente vai precisar voltar algumas vezes, porque são esses movimentos que têm a ver com a nossa própria estrutura enquanto seres, enquanto pessoas. Então, a maneira como o nosso ser, a maneira como a gente se percebe, a maneira como a gente percebe a vida depende muito desses movimentos essenciais. Por exemplo, mãe e pai, né? A maneira como nós lidamos com mãe, com pai, se a gente acolhe, se a gente não acolhe no coração, vai ter consequências na nossa vida, para o bem ou para o mal. Então, aqui a gente tem esses movimentos essenciais. E aqui, quando a gente está olhando para uma posição da tiragem de conflito, a gente está falando de desordens sistêmicas, de memórias ancestrais, de questões familiares, de questões culturais, de questões coletivas. Então, aqui, quando a gente fala de conflito envolvendo os arcanos maiores, a gente percebe sempre que é algo muito mais antigo e muito maior do que a gente. Não se trata de eu dar uma dica para o consulente e tudo mudar. Se trata de haver um movimento de amadurecimento, de percepção, muitas vezes de coragem, para fazer o que tem que ser feito, para se harmonizar com essa força, porque essa força, o Vitivivarta, que escreveu o livro Caminho do Mago, ele fala sobre o movimento arquetípico, sobre a força arquetípica como se fosse uma onda. Então você pensa que você está lá na beira da praia e vem aquela onda. Você pode pular a onda, você pode tomar um caldo, você pode fugir da onda, mas você não pode fazer essa onda deixar de acontecer. Então, o movimento arquetípico, o movimento essencial, que é representado pelo arcano maior, ele não pode ser parado. Você pode se harmonizar com ele. Como que faz isso, gente? Então, digamos que saia lá a imperatriz indicando que existem conflitos com a mãe, e a pessoa está lá com 35, 40 anos e ainda brigando com a mãe, e ainda querendo coisas da mãe, ainda fazendo exigências para a mãe, né? Porque não está suficiente, porque não foi boa o suficiente, porque faltou. E isso vai se refletindo na vida dessa pessoa como dificuldades financeiras, dificuldade de cuidar do corpo, de vivenciar seus relacionamentos. Então, quando sai uma questão dessa como um conflito, o que que é claro, em alguns casos, se você, por exemplo, não trabalha com constelação familiar, não é terapeuta, dependendo do caso, talvez seja o caso de encaminhar para uma consteladora familiar, para uma psicoterapia, né, para algum outro tipo de profissional que vai poder trabalhar essa questão de uma forma mais profunda. Mas, de uma maneira geral, saiu lá que são questões com a mãe. O que que a gente faz com a mãe que a gente tem? A gente aceita. A gente aceita. Tomar a mãe no coração, como Bert Hellinger diz, é tomar aquilo de bom que a mãe nos deu, que é o que? A própria vida. O resto pode ser providenciado por outras pessoas, inclusive por nós mesmas. Então, quando nós temos uma questão desse tipo,
Ah, o meu conflito na minha vida é a minha mãe. Olha, desculpa, não vai dar para trocar de mãe. Então você precisa se harmonizar. Então é nesse sentido, essas forças mais potentes, essas forças que têm a ver com esses movimentos essenciais, a gente não tem muito poder de negociação com elas. O que a gente pode fazer em relação a essas forças é aceitar, se harmonizar e dessa forma, aceitando, e dessa forma se harmonizando com essas forças, a gente pode encontrar soluções criativas, tá? E aí, meio que eu já falei um pouco sobre a batalha, né? Na batalha, ou seja, aquilo que a pessoa deve fazer quando essa carta sai como uma previsão de curto prazo, quando ela sai como um conselho, com aquilo que fortalece a pessoa, é amadurecer, respeitar as ordens sistêmicas, colocar-se em seu próprio lugar, né? Reconhecer que talvez seja necessário fazer um movimento diferente daquele que a gente gostaria. Vamos pensar num outro arcano, a gente tem a justiça, por exemplo, e na justiça a gente tem o movimento da reciprocidade que é esperada do adulto. Quando eu sou criança, eu recebo tudo dos meus pais. Quando eu cresço e eu vou para o mundo espera que eu responda. Não vai adiantar eu acreditar que as pessoas têm que me aceitar, que as pessoas têm que entender as minhas limitações. O mundo não vai entender as nossas limitações, o mundo não é justo e a gente vai ter que fazer o nosso para que nós possamos conquistar esse direito de ser tratados como adultos, porque os adultos, eles não reclamam, eles fazem a sua parte. Então, quando sai, por exemplo, lá como dentro da posição que no seu planejamento de consulta você considera como a batalha, né? Ou seja, tarefa que tem que ser cumprida, saiu a justiça. Olha, você vai precisar entender que algumas coisas que você considera injustiça simplesmente são um movimento da vida, né? Então, deixar essa postura do injustiçado e equilibrar as suas trocas de verdade. Pensar de maneira honesta se o que você está esperando do mundo é razoável. Pensar de maneira honesta se o que você está entregando para o mundo é razoável. Então, esse é a batalha do 8, né? A batalha da justiça. Equilibrar, chegar no lugar de uma reciprocidade que seja boa para a gente e que nos permita estar no mundo como adultos. Então, não adianta aqui trocar de lugar, não adianta aqui trocar de relação, não adianta aqui a gente trocar de, sei lá, fazer alguma coisa diferente superficialmente. Aqui precisa ter uma mudança interna. É realmente um ajuste de postura para que a gente possa se harmonizar com esse movimento. Fala para mim nos comentários se está ficando claro. Se tiver alguma dúvida, pode colocar lá que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, esses foram os arcanos maiores. Nos arcanos menores, nós temos 56 cartas, e essas 56 cartas são divididas em 4 naipes. Então, nós temos 10 figuras numeradas de cada naipe e 4 cartas da corte de cada naipe. Cada naipe, pessoal, representa um aspecto da nossa vida manifestada. Ou seja, um naipe, que é o naipe de copas, é representar as nossas emoções, elemento água, né? A gente já vai olhar detalhadamente cada um desses naipes e o que eles representam. Então, quando sai uma carta de copas, a gente sabe que a raiz da questão naquela posição tem a ver com alguma questão emocional. Quando sai o naipe de ouros, por exemplo, vamos já dar uma olhada aqui. Ouros é elemento terra, corpo físico, matéria, dinheiro. Aqui não se trata de ressignificar crenças apenas. Aqui precisa fazer um movimento de transformação que ele é mais físico. Então, a gente precisa cuidar do corpo melhor, a gente precisa tomar coragem e dar aquele primeiro passo para fazer uma mudança profissional, uma mudança de vida. A gente precisa estruturar os nossos ganhos, estruturar um patrimônio, pagar as grandes dívidas que a gente tem, por exemplo, num 4 de ouros. Então, aqui é uma ação no mundo material, quando sai como sendo aí uma batalha, né? As tarefas que a gente precisa enfrentar. O naipe de paus, elemento fogo, instintos, intuição, espiritualidade. Aqui a gente está falando daquela força que anima o nosso corpo e que nos faz ter o impulso de agir.
Então, aqui dentro das cartas numeradas e dentro das cartas da corte, do naipe de paus, nós vamos ter os diversos padrões de manifestação da realidade relacionados com os nossos instintos, tanto aqueles que são mais positivos e mais elevados, quanto aqueles que são mais problemáticos e que acabam causando problema para nós. Depois nós temos o naipe de espadas, e no naipe de espadas nós temos o elemento ar, a mente, o intelecto, a razão, a abstração. Tudo que tem a ver com a nossa capacidade de pensar, de falar, de criar teorias, hipóteses. Então, tudo isso está relacionado lá no naipe de espadas. Saiu uma carta de espadas, aqui a gente não está falando das emoções, embora as ideias também possam doer, também possam machucar, mas a gente está falando de sistema de crenças. Então, é importante ter muito presente isso na hora de interpretar. Isso vai te ajudar a ter uma leitura mais assertiva. Se você pega um naipe de paus e você começa a falar que você tem que abandonar suas crenças limitantes, você está fugindo do significado da carta, né? É claro que lá na raiz pode ter e deve ter crença limitante, mas a carta de paus, enquanto conselho, ela vai tratar mais de ações que devem ser realizadas na nossa maneira instintiva de ser, né? De forma que nós possamos equilibrar os nossos instintos. Então, é bastante importante prestar atenção no naipe, e amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre cada um deles. Nas cartas da corte, né? Então, são 4 cartas da corte. Amanhã a gente vai falar, vai detalhar essas cartas da corte. Nós temos os tipos de personalidades e qualidades humanas, que tanto as qualidades que a pessoa tem, ou que outra pessoa tem e afeta o nosso consulente, como também as qualidades que nós devemos equilibrar barra desenvolver. Então, aqui só uma observação que é importante, nós temos lá os arcanos maiores, que são os movimentos essenciais. Todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, todo mundo precisa aprender como viver em sociedade, né? Então tem os 22 movimentos ali que são essenciais. Nas cartas da corte, a gente vai ter a personalidade de cada pessoa. E essa personalidade, ela vai se formar segundo as interações que a gente tem na infância. Então, quando a gente é criança, se a gente teve de repente uma mãe muito brava, uma mãe muito explosiva, isso vai influenciar a maneira como a nossa personalidade se forma. Se nós, por exemplo, uma mulher, ela é obrigada desde criança a ter um comportamento bonitinho, aceitável, falar baixinho e tudo mais, isso vai influenciar a personalidade dessa criança, mesmo que a natureza dela seja outro tipo de natureza, isso vai causar ali um condicionamento no comportamento, na personalidade dessa pessoa. Então, quando a gente fala das cartas da corte, a gente está falando de um intermediário entre os arcanos maiores, que estão os movimentos essenciais, e aquilo que a gente faz na vida. Isso é mediado por quê? Pela nossa personalidade. Fica claro? Dá para entender? Fala aqui para mim nos comentários. E aí, a partir dessa personalidade, dessas características, quando sai uma carta da corte, nós temos a oportunidade de compreender tanto a maneira como nós nos portamos, nos colocamos no mundo, nosso jeitão de ser, como também nós vamos entender o jeito de ser das pessoas que marcaram a nossa vida. Estou olhando lá para uma posição de infância, parece uma rainha de espadas. O que que a gente tem na rainha de espadas? Tem a mulher empoderada, mas tem aquela mulher que é mais fria com os filhos, que é uma mulher que às vezes tem um certo rancor. Então, ao conversar com a consulente, com o consulente, perguntar como era a relação com a mãe, de repente ela vai falar: olha, minha mãe era muito egoísta, rainha de espadas. As pessoas enxergam ela como sendo egoísta. E aqui, essa característica de personalidade da mãe pode ter influenciado o jeito da filha de se colocar no mundo, compreende? Então, uma mãe que não deu o carinho que a filha precisava, e aqui, gente, lembrando, os pais não são obrigados, né? Sistemicamente, eles já deram a vida. Então, aqui não é uma crítica, mas se a mãe não deu um carinho suficiente para a filha ou para o filho, esse filho, essa filha vai ficar carente, porque ele precisava de mais amor. Então, aquela personalidade influencia no seu jeito de ser.
esse é normalmente a informação, o aspecto da situação que a carta da corte está nos dando, para a gente olhar para nosso jeito de ser e para o jeito de ser das pessoas que nos cercam. Então, temos as pessoas marcantes, ela é intermediária, né, entre as cartas numeradas dos arcanos maiores. Então, o conflito, qual que é o conflito? O conflito aqui é o seu jeito de ser, ou o jeito de ser de alguém que é importante para você. O jeito de ser do marido, do parceiro, da parceira, o jeito de ser da mãe, do pai, né, do chefe. Então, esse jeitão de ser vai causar aí um conflito, porque vai conflitar com o que você quer, com o que você espera, com o que você acredita. Qual que é a batalha? Qual que é a melhor atitude quando aparece uma carta da corte? Normalmente, ela está pedindo para você equilibrar as qualidades que você tem, né? E aí eu lembro muito de um livro da Debbie Ford, que se chama O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz. Fica aí a recomendação para vocês. Nesse livro, ela fala que não existem defeitos, existem qualidades que estão desajustadas. Então, por isso que é importante equilibrar, né? Parece lá um rei de paus. O rei de paus pode indicar raiva reprimida. Então, o que que a gente faz? Deixa de ser raivosa? Não. Por que que você está segurando tanta raiva? Como que você pode liberar essa raiva de uma maneira construtiva? Então, aqui é equilibrar os aspectos da nossa personalidade e desenvolver, talvez, aspectos da nossa personalidade. Então, se eu não tenho nada da Rainha de Ouros, essa carta vai estar indicando: olha, desenvolva os aspectos de personalidade da Rainha de Ouros, porque isso vai te ajudar a alcançar ou superar, alcançar o que você quer superar alguma dificuldade. E aí, por último, a gente tem as cartas numeradas. As cartas numeradas, nós vamos ter os padrões de manifestação na vida cotidiana. Então, aqui, gente, a gente já está falando do que acontece de fato na nossa vida, né? O que está acontecendo agora, nesse momento aqui na minha vida presente, como é que eu manifesto como é que eu manifesto as minhas ações, como é que eu acredito, como é que eu me sinto, como é que eu materializo a realidade. E a gente tem uma tendência muito grande à repetição, né? O próprio biólogo britânico Rupert Sheldrake, ele fala sobre a tendência que nós temos de repetir o passado. Ele propôs a existência dos campos mórficos, que são campos informacionais, onde estariam todas as informações geradas por todos aqueles que vieram antes de nós. Então, as nossas repetições, elas não se referem só a nós mesmos, elas se referem a todo o arquivo da humanidade. E aí, nos arcanos menores, a gente tem aí esses padrões que a gente pode reconhecer e que a gente pode trabalhar de maneira mais localizada. Então, aqui nós temos os costumes, os hábitos, os condicionamentos, que podem ser modificados com mais facilidade, mesmo que seja necessária ajuda profissional. As cartas numeradas, elas são mais rápidas na manifestação e também têm mais facilidade de mudança, a pessoa tem mais poder de mudar. O conflito que elas trazem, padrões viciados, coisas que acontecem especialmente quando a gente está falando de repetição, claro, falando aqui do conflito, né, de algo que seja um problema, então a gente está falando aqui de coisas que acontecem e que continuam se repetindo e que a pessoa não consegue sair daquele ciclo. Qual que é a batalha aqui? Quebrar os velhos padrões e fazer diferente. E aí, como que a gente faz isso, né? Às vezes a pessoa diz assim, tá, Ana, tem cartas que talvez até seja um pouco mais fácil da gente quebrar o padrão. Sai lá o 9 de copas, né? 9 de copas diz assim, olha, você gasta com qualquer coisa na tua vida, mas com você não gasta. Você não se dá um presente, você não se dá uma satisfação, não se permite ir no salão de beleza, né? Se cuidar, não compra uma comida gostosa. Então, você cuida de todo mundo, você faz tudo o que tem que ser feito, mas você não se permite ter prazer na vida. Então fica um pouco mais fácil. De repente você vai se permite uma tarde lá no spa, né? Vai num restaurante gostoso, um lugar bonito, compra uma roupa bonita, é mais fácil. Agora, quando a gente fala de um 3 de espadas, por exemplo, que é um padrão bem doloroso e bem complicado, não consigo sair sozinha disso, né? Mas o que que eu faço?
É um arcano menor, mas eu não consigo sair sozinha. Então, e aí? Tem alguma contradição nisso? Não, não tem. Porque quando sai um arcano menor, a gente tem uma possibilidade maior de modificar mais rapidamente aquela situação. Então, talvez eu não consiga fazer isso sozinha, porque talvez seja um padrão que está muito arraigado e que causa muito sofrimento. O 3 de espadas é um desses padrões, o 9 de espadas é outro desses padrões, o 5 de ouros é outro desses padrões. Então, às vezes a pessoa passa tanto tempo naquele padrão do 5 de ouros, por exemplo, que é a questão da, da do estresse, do cansaço, da falta de dinheiro, né, da falta de cuidado com a saúde. Então, a pessoa ficou muitos anos lá, sendo médico, sendo dentista, se alimentando mal, e de repente a pessoa está toda problemática, tá com problema dos exames, faz um exame de colesterol e tá tudo desregulado, hormonal tá tudo desregulado, engordou demais de uma maneira não saudável, tá com problemas nos dentes, tá com problema em vários lugares, tensa, dolorida, sem dinheiro para resolver, é quando chega no extremo. Então, o fato de ser uma coisa mais fácil que está no seu poder resolver, não quer dizer que necessariamente vai se manifestar como uma coisa fácil, porque muitas vezes dependendo do tempo que a pessoa está naquele padrão, ela já pode ter produzido na vida dela algumas consequências que são irreversíveis. Por exemplo, se você não for ao dentista cuidar de um dente que quebrou, que deu um canal, a tempo você pode perder esse dente. Perdeu, perdeu, não tem o que fazer, né? Então, não minimizando as consequências que possam advir desses padrões que são padrões viciados, mas percebendo que depende de uma mudança de postura, de uma mudança de atitude, da capacidade de vislumbrar e de fazer diferente. E se eu não consigo fazer sozinho, eu peço ajuda. Se eu não consigo sair do padrão de 5 de ouro sozinho, eu vou procurar uma terapia corporal, por exemplo, né? E aí, nessa terapia corporal, conforme eu vou trabalhando o meu corpo, eu vou me sentindo melhor, eu vou tendo mais energia para o trabalho, mais criatividade, gasto menos com remédio, começa a entrar um pouco mais de dinheiro e aí as coisas vão melhorando. Então, aqui é o lugar onde nós temos poder de ação, a nossa ação vai mostrar efeitos mais rápidos do que se fosse, por exemplo, um arcano maior. Talvez um arcano maior vai exigir um pouco mais de tempo de elaboração e de trabalho interno, mas vai de fato exigir que a gente se mexa, que a gente faça alguma coisa. As coisas não vão acontecer sozinhas. Então, só para a gente resumir, antes da gente encerrar, arcanos maiores, movimentos essenciais, movimentos arquetípicos. Quando sai para a gente como conflito, quer dizer que nós estamos falando desses aspectos da nossa vida que tem a ver com a nossa formação e com o nosso desenvolvimento natural. Então, são aspectos que normalmente a gente vai precisar integrar, a gente vai precisar de alguma forma trabalhar dentro da gente para que a gente consiga se harmonizar com a maneira como a vida é, né, com essa força de vida, com esse movimento da vida. Cartas da corte, personalidade, características humanas nossas ou de terceiros, e essas características humanas, elas podem ser tanto o jeito que eu ajo que não está sendo legal, o jeito que outra pessoa age que me afeta, ou um jeito que seria interessante eu aprender a agir para que eu possa obter melhores resultados. E cartas numeradas, padrões viciados de comportamento, crença, emoção, materialização, que vão ser manifestados aí nos 4 naipes. Então, esse é o conteúdo de hoje. Amanhã a gente vai falar mais sobre os naipes, vamos aprofundar um pouco mais nos naipes e vamos falar também da estrutura das cartas da corte, para que você possa compreender o que está por trás aí de cada um daqueles personagens. Te vejo amanhã. Beijão.